Eu vou soltar o vídeo onde você vai ver que essa crise institucional, ela tem um culpado, que não é o Alexandre de Moraes. O culpado é o Rodrigo Pacheco. O Senado é a única instituição que pode botar um freio nesses arroubos, nesses abusos, né, cometidos pelo Senado. Cometidos pelo STF. Né? Mas acontece que, para isso, o presidente do Senado tem que colocar na pauta os pedidos de impeachment, os pedidos de informações, as convocações, os atos de censura, né, contra esses ministros do STF. Ocorre que o senador Rodrigo Pacheco ele não faz nada disso. Diversos pedidos de impeachment, de informações, censuras contra esses ministros, né? Tudo na gaveta. Nosso senador Lazier Martins já protocolou acho que 2 vezes. Todos os senadores lá que não tem rabo preso estão protocolando esses pedidos, né? E nada disso o Pacheco deixa passar. Ele teve uma reunião secreta, né, essa semana lá com alguns ministros, né, e saiu de lá convicto que ele tem que blindar o STF. Agora, por quê? Nesse vídeo você vai ver por que ele está blindando o STF, tá? Então você assista o vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Quero saber o que você pensa a respeito dessa coisa toda, tá? E se inscreva no canal, senão não vai fazer nada disso, mas tudo bem. Tá? Então assista o vídeo aí e diga o que você acha disso. Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Bom, e uma informação agora que chega de Brasília. Após o senador Eduardo Girão colher cerca de 30 assinaturas para o plenário da Casa avaliar a convocação do ministro Alexandre de Moraes para explicar inquéritos sob seu comando, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, impugnou o requerimento nesta quarta-feira, alegando que o pedido contraria a Constituição e os propósitos do Senado. Também nesta quarta, o senador Lazier Martins solicitou a Pacheco que colocasse em pauta um requerimento de sua autoria para convidar o ministro Luiz Roberto Barroso a esclarecer suas declarações sobre as Forças Armadas e as eleições. Lazier disse que apresentou o convite para tentar amenizar uma crise entre os poderes que resultaria em um bem para a democracia. Esse requerimento seja submetido ao plenário do Senado, convidando o ministro Barroso para que venha até o nosso plenário conversar conosco, vamos dizer, amistosamente, como convém e como é apropriado para o encontro de 2 poderes, para explicar melhor aquela crítica que ele fez de que as Forças Armadas estariam tentando diminuir o processo eleitoral que se aproxima. Então, como tem o requerimento, presidente, como tem o requerimento que está à mesa, à sua mesa, presidente, que Vossa Excelência avaliasse submetê-lo ao plenário para convidarmos o ministro Barroso para vir conversar conosco sobre as declarações que fez há poucos dias às Forças Armadas. Eu acho que isso contribui e vai ao encontro da sua louvável iniciativa de hoje de conversar com o presidente do Supremo, vindo mais um ministro experiente, o ministro do Superior Eleitoral, e acho que vai servir para dirimir dúvidas de estremecimento nesse momento entre os 2 poderes. É o pedido que eu queria formular a Vossa Excelência e fico na expectativa de que Vossa Excelência possa nos atender. No entanto, iniciativas que envolvem magistrados do STF deverão seguir sendo barradas no Senado. Após o encontro com o ministro Luiz Fux, Rodrigo Pacheco disse não enxergar concretude para acatar os pedidos de impeachment de ministros do Supremo e defendeu uma comissão criada por seu pedido para atualizar a lei do impeachment e que é presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Em relação a impeachment, eu inclusive tomei o cuidado de instalar uma comissão de juristas no Senado Federal para poder reavaliar a lei do impeachment, que é uma lei de 1950, então, portanto, muito anacrônica, com tipos de crimes de responsabilidade também muito ultrapassados. O que toca ao Senado, que a prerrogativa é de apreciação de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, não se pode fechar a questão, hora alguma, em relação a isso. Mas é preciso ter critérios, é preciso ter fato, justa causa, adequação, tipicidade em relação à lei que prevê os crimes de impeachment, e até aqui não enxerguei absolutamente nenhuma concretude que justifique impeachment de ministro do Supremo, por isso até aqui rejeitei
rejeitei os pedidos que foram apresentados, inclusive um pedido apresentado pelo próprio presidente da República em relação ao ministro Supremo, que foi por mim rejeitado e arquivado. José Maria Trindade, foi rápida a reação, né, Zé? Um dia depois da reunião com o presidente do STF, o presidente do Senado agora barra essa possibilidade da convocação de Alexandre de Moraes, é? Poderoso, hein? O dono do Congresso Nacional. Olha, o regimento é muito claro. O maior poder no Congresso Nacional é o plenário do Congresso Nacional, né? São 3 casas: Câmara, Congresso e Senado. O regimento comum e o regimento do Congresso indicam exatamente isso. O segundo poder não é o presidente da Câmara, mas a mesa diretora, que é o conjunto, né, de presidente, vice-presidentes, também secretários, né, e corregedor, a mesa diretora da Câmara e do Senado. Esse é o segundo poder. E o terceiro poder vem o presidente, porque ordena, porque ele vai definir o que coloca ou não no plenário. E aí ele assume prontamente de que eu rejeitei porque eu entendi que não é o momento. Eu não aceitei porque eu entendo que não é o caso. Eu não vou fazer isso e rejeitei do presidente da República. Está errado. Está na hora de um grupo de senadores importantes fazer uma apelação ao plenário. Quando se apela ao plenário, é evidente que o plenário é que deve decidir. E nem estou dizendo para caçar o ministro, estou dizendo para discutir o assunto no plenário. Uma crise nessas proporções não se decide através de uma reunião fechada. É preciso mesmo que os ministros cheguem até o plenário e expliquem. O ministro Alexandre de Moraes explique os processos que estão nas mãos dele. A gente nem sabe exatamente. Por exemplo, essa multa aí de R$ 405 não é o mesmo processo que o presidente assinou a graça. O ministro Alexandre está dizendo que é outro e que aquele lá da graça será analisado depois, né? E, além disso, o ministro Barroso falou uma situação muito grave, de que as Forças Armadas estariam agindo politicamente. A Constituição proíbe. Ele merece explicações. A indicação, Vitor, é de que entre o deputado Daniel Silveira e o Supremo, os presidentes da Câmara e Senado já decidiram, ficam com o Supremo. Diga, Fiuza. Eu não entendi uma coisa. O Rodrigo Pacheco disse ali que não viu motivos para dar andamento, né, para colocar em votação um pedido de impeachment dos ministros, de algum ministro do STF. Ele não viu. Agora, por que ele barra esse pedido muito saudável do senador Eduardo Girão e também do senador Lazier Martins para uma conversa? Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão mergulhados em controvérsia. A população brasileira, no dia 1º de maio, uma grande parte dela, manifestações muito numerosas, expressivas em relação ao histórico de manifestações de rua, foram pacificamente, de verde e amarelo, às ruas, para contestar os arroubos do Supremo Tribunal Federal. O senhor Rodrigo Pacheco não vê nada disso. Ele não vê motivos para o ministro Alexandre de Moraes ir ao parlamento conversar tira pedaço. Quer dizer, o senhor Rodrigo Pacheco, ele é capaz de afirmar que os atos de 1º de maio são antidemocráticos ou têm um sotaque, um viés contra a democracia. Então, ele não vê razões. Não vê razões, não. Ele bloqueia uma iniciativa saudável do parlamento que justamente retira esse estigma, né? Não, então é o seguinte, não quer estigmatizar o ministro, não é? Né? Tudo bem, as manchetes, né? As manchetes vão sempre a favor, mas enfim, a grita, né? Se você colocar em votação, você vai sujeitar o ministro do Supremo, vai colocá-lo numa berlinda, tudo bem, você tem aí uma medida alternativa muito inteligente, muito interessante, civilizada. Vão ao parlamento os senhores Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes falar sobre essas controvérsias. Ou não há controvérsia?
Ou isso aqui agora é um regime absolutista? Qualquer frase que sai do Supremo Tribunal Federal é a verdade suprema e absoluta. Então, o que nós estamos assistindo é o senhor senador Rodrigo Pacheco assumindo um papel de guarda-costas do Supremo. Ele não deixa nem passar um convite para saudável discussão, ele não está preocupado com a democracia. Ele não foi se encontrar com o ministro Luiz Fux, preocupado com a democracia, não é esse sempre o bordão, o corolário? Conversar não é da democracia, por que ele não quer a conversa de senadores, a conversa com ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu acho, Vitor, eu não tenho, enfim, nenhuma credencial para achar nada, mas eu acredito que estes senadores estão com tudo, eles estão com as credenciais para insistir nesse pedido, para expor o presidente do Senado a esta conduta que ele não sabe justificar, que ele não pode justificar, e eles devem ir até o fim, como nós aqui diariamente falamos, mas eles têm a autoridade do parlamento. Você, Ana, que nos dias dessas falas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu fui olhar as redes sociais do senador Rodrigo Pacheco e corram enquanto elas estão abertas, porque ele, mesmo sendo presidente do Senado, um homem eleito pelo povo, ele vive trancando as redes sociais, ninguém pode ver o que ele tuita, mas aproveitem que está aberta. Há 2 horas ele tuitou o seguinte: somente com o diálogo poderemos avançar no desenvolvimento do país e preservar a democracia e o Estado de Direito. Que diálogo, senhor Rodrigo Pacheco? Diálogo a portas fechadas que o senhor teve com o STF ou o diálogo com o povo? Porque o senhor é um homem eleito pelo povo, e uma de suas funções é exatamente proteger o Estado de Direito, a Constituição e não blindar o STF, que vem cometendo inconstitucionalidades. Aí na entrevista que nós mostramos, ele fala que não há, tipicidade, que ele não enxergou concretude para avançar com os processos de impeachment de ministros no plenário. Inconstitucionalidades por parte desses ministros é o quê, senhor Rodrigo Pacheco? É brincadeira de criança? Então, antes de sair tuitando essas platitudes, essas retóricas aí cheias de rococó para agradar ministro do STF, o senhor tem que agradar o povo, né? Ele fala também que estarei sempre à disposição como presidente do Congresso e como cidadão para contribuir pela necessária estabilidade institucional entre os poderes. Que estabilidade, senhor Rodrigo Pacheco? Já não há estabilidade há muito tempo. Alexandre de Moraes, Barroso já arrebentaram a corda da estabilidade, da autonomia, da independência dos poderes. E o senhor, como homem eleito, tinha que preservar e salvaguardar a nossa Constituição também. Então, o senhor Rodrigo Pacheco, para a nossa audiência, para o povo, tem que ser um nome que a gente não pode deixar de sair do radar. A primeira oportunidade que aparecer para expurgar esse político do nosso cenário, nós temos que aproveitar, porque o Brasil não aguenta mais esse tipo de covardia contra a nação brasileira, contra a Constituição e contra o nosso Estado de Direito. Não esse Estado de Direito que o senhor sai tuitando aí com muita irresponsabilidade. Diga, Augusto. Bom, o Rodrigo, nosso senador, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele não usa assim, não vejo motivos, não vejo razão para isso, ele usa concretude, ele não vê concretude. Então tá bom. Eu vejo concretude no gesto dele, que é o seguinte: ele está agindo assim porque ele é sócio de um escritório de advocacia, de uma banca de advogados que tem uma causa bilionária que será julgada pelo Supremo. Ele defende a Vale, e porque ele quer pagar uma indenização irrisória, a empresa quer e ele acha correto, uma empresa irrisória às vítimas
da ruptura, né, do rompimento da barragem de Mariana, que é uma tragédia que se abateu ali sobre aquela região de Minas e que até hoje, anos depois, não chegou ao fim, graças a manobras protelatórias de advogados como ele. É por isso que ele não quer confusão com o Supremo. Ele está pensando nele. E dinheiro também tem concretude, né? Mais do que qualquer ato evidentemente inconstitucional praticado por um ministro. Isso não tem concretude. Concretude, como você vê no dicionário, é uma coisa que tem que ter sinônimo de tangibilidade, tem que ser tangível, tem que ser material, você tem que tocar. Não dá para tocar no que faz o Alexandre de Moraes, por exemplo. Mas a gente sabe que é uma coisa torpe. Por exemplo, tem uma sentença, a Ana certamente sabe, porque ela sabe tudo da Corte Suprema Americana. Mas um juiz é convidado ele está discorrendo aí sobre o que sobre obsceno, que é obsceno. Ele falou, olha, eu não sei definir o que é obsceno, mas eu sei o que é obsceno. Então a gente sabe o que ele diz, ele sabe o que está fazendo Alexandre de Moraes, ele sabe que lida com ministros que agem inconstitucionalmente, mas ele é parceiro, porque ele terá o processo julgado e ele quer ganhar muito dinheiro. Infelizmente, também o presidente do Senado tem um projeto de poder que se resume ao enriquecimento pessoal.